E aí galera, beleza? Continuando nossas aulas de áudio, hoje a gente vai falar sobre Sample Rate e Bit Depth, que são dois termos relacionados ao mundo do áudio e que muita gente às vezes não sabe o que significam. Começando pelo Sample Rate. O Sample Rate ele é muito parecido com o que o Frame Rate é para o vídeo. Então imagine o seguinte, se o Frame Rate registra de uma determinada ação 24 quadros por segundo, significa que ele registrou 24 amostras daquela ação, ok? Se você grava o seu vídeo a 60 quadros por segundo, significa que você está registrando 60 amostras daquela ação por segundo. E para o áudio é basicamente a mesma coisa. O Sample Rate vai registrar de um determinado fenômeno sonoro, né, de uma determinada fonte de som natural, real, por exemplo, uma quantidade de amostras por segundo daquele som em específico. O que por padrão é acima de 40 kHz, né, porque os hertz são a unidade de medida então do Sample Rate. 48 kHz, 44.1 kHz, 40 kHz, ok? Então, basicamente, o Sample Rate diz respeito é como se fosse o frame rate do vídeo, a quantidade de amostras que o nosso gravador está registrando por segundo de vídeo, que dá 48 mil amostras, né, de som, por exemplo, no caso de 48 kHz, ok? No caso do Bit Depth, a gente vai ter, então, a latitude sonora que aquele determinado gravador está registrando, por exemplo. No caso de 4 bits, você tem uma latitude menor. No caso de 8 ou 10 bits, 16 bits, você tem uma latitude maior. Até os 24 bits, que é a nossa maior latitude de variação sonora, né, de volume de áudio. Então o Bit Depth ele diz respeito à variação de modulação, né, a latitude de modulação, de 0 decibéis até 60 decibéis. De 0 até 194 decibéis, algo do tipo, entendeu? Então, quanto maior a variação de volume, né, em decibéis que você consegue captar, maior o bit depth do seu áudio, ok? E a gente tem ainda um termo de bit rate, assim como a gente tem o bit rate para o vídeo, que é a quantidade de informação que eu diria eletrônica, né, em zeros e uns, que você está armazenando ali, que você está escrevendo ali por segundo. O bitrate de áudio é mais ou menos a mesma coisa. Você vai ter uma quantidade de informação por segundo. Quanto maior, mais informação por segundo o seu áudio vai conter, né? Ele vai reter, na verdade. Então, no caso de tratamento de áudio, tratamento profissional de áudio, quanto maior o bitrate, quanto maior o bit depth, quanto melhor, né? O maior ou melhor o sample rate, maiores as possibilidades você vai ter de tratamento e de manipulação desse áudio, ok? Então, recapitulando, Sample Rate é como se fosse o Frame Rate do áudio, né? Quantidade de amostras que a gente registra por segundo. Bit Depth é a latitude de modulação, né? A latitude de volume que a gente registra entre os 0 decibéis até um determinado limite, né? Que vai ser aí o dos 24 bits, né, por exemplo, de registro de áudio, que vai registrar uma modulação de mais de 120 decibéis, se eu não me engano, e o bit rate de áudio, assim como no vídeo, é a quantidade de informação, a taxa de bits, né, e aí quando eu falo bit, nesse caso, não é bit referente ao áudio, ao bit do áudio, mas é o bit referente a kilobit, kilobyte, megabyte, megabit, ok? Que é uma linguagem de computador, né? Quantidade de informação computacional que você está registrando por segundo naquele áudio. E aí, quanto maiores esses valores, maiores as possibilidades, ok? Então, até a próxima aula. Valeu!